não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Toda a linguagem que nós usamos, ela não saiu do nada e não é um produto natural. Ela é um produto de uma longa acumulação histórica, durante a qual, vamos dizer, valores, significados, símbolos, evocações, etc., vão se depositando na linguagem, de modo que a diferença de linguagem entre uma pessoa que obteve apenas a formação escolar normal do Brasil e uma pessoa culta, a diferença é quase que a de um animal para um ser humano. Né? Por exemplo, se você pegar a tradição literária, você vê que todo escritor que se preza, ele absorve essa tradição literária e a incorpora e a modifica. Ele pode acrescentar alguma coisa, ou pode até modificar a visão do conjunto. A coleção desses escritos fundamentais, cujo valor foi preservado ao longo dos séculos, preservado e reiterado ao longo dos séculos, confirmado e reiterado ao longo dos séculos, isso aí forma o que alguns estudiosos chamam o cânon. Tá certo? E o cânon é um material sem o qual você nunca vai entender absolutamente nada, nem da história, nem da vida humana, nem muito menos das Sagradas Escrituras. Eu acho assim, o suprassumo da pretensão idiota é um sujeito que não domina a própria língua e fica dando lições sobre as Sagradas Escrituras, quando ele não é nem capaz de pesar o valor das palavras. Você veja, quando você abre o Gênesis, né? Como é que começa? No princípio Deus criou o céu e a terra. Muito bem. O céu e a terra têm 20 ou 40 séculos de história do seu simbolismo. Então, é claro que a terra que ele está se referindo é algo mais do que o planeta Terra, e o céu também é mais do que, né, o que em inglês se diria o sky não é o heaven. Né? Então, se você não tem sequer uma ideia da tradição do uso dessas palavras ao longo da história da civilização, você vai atribuir significados arbitrários, que valeriam, vamos dizer, apenas para você. Isso não vale nada. Eu sei que existe uma diferença que já foi consolidada também pela tradição entre as letras humanas e as letras divinas. Não é isso? Mas não é porque o sujeito está lendo algo que pertence às letras divinas, tá certo? Que ele tem os meios de entendê-las sem ter passado pelas letras humanas. Isso é absolutamente impossível. Você pode ter partido de um exemplo simples. Se o sujeito não foi alfabetizado, não adianta ele ler a Bíblia, que ele não vai poder ler a Bíblia. Agora, existem níveis de alfabetização. Quem diz que o nível elementar é suficiente? Você acha realmente que os evangelhos, os escritos sagrados da tradição judaica, foram escritos por pessoas com esse nível de alfabetização? Em alguns casos, essa diferença é tão evidente que ela salta aos olhos. Se você pegar, por exemplo, São Paulo é um dos grandes escritores da humanidade, então a linguagem dele tem uma riqueza de evocações que não termina mais. Tá certo? Agora, se o sujeito não tem esta retaguarda histórica, por assim dizer, ele simplesmente não vai entender. Né? Não tem, é assim uma pretensão, eu acho quase demente. Né? E é por isto, vamos dizer, pelo desprezo pela alta cultura,
que a religião que vigora no Brasil, tanto entre os católicos quanto entre os protestantes, é uma religião apenas de aparências. É aparência de decência, né? Aparência de moralidade e aquele obediencialismo mecânico, que na verdade é uma blasfêmia. Ele todinho é uma blasfêmia. Quer dizer, você cometer o adultério ou você matar uma pessoa talvez não seja tão grave quanto fazer isto, porque você está sobrepondo ao culto de Deus, ao culto dos ensinamentos de Deus, o culto do mundanismo, o culto da opinião, a opinião do seu grupo ou a opinião das pessoas. Tá certo? Então você está caindo na pior das heresias. O que você entende de Deus é o bom comportamento no mundo. E se você é uma pessoa bem vista, você parece decente, isso é tudo o que se exige. Né? E se você, vamos dizer, defender às vezes uma verdade óbvia ou defender a própria igreja contra uma traição, você usa uma expressão mais violenta, então você feriu a regra número 1 do mundanismo. Todo mundo tem que ser educadinho. Então, o céu brasileiro está repleto de pessoas educadinhas. É isso. E isto é o grau mais baixo a que um ser humano pode chegar. Quer dizer, o grupo de referência dele, ou a sociedade em que ele está, é a máxima autoridade que ele conhece. Tá certo? E acima disso, ele supõe um Deus abstrato que teoricamente legitima tudo isso. Mas Deus não foi consultado a respeito e ao longo da Bíblia você tem um monte de referências contra isso. Tá certo? Então, é verdade que a religião brasileira sempre foi superficial. É isso? Então, durante o Império, sabe que os dois imperadores eram maçons, eles não gostavam muito da igreja, embora a princesa Isabel era bastante católica, mas os dois imperadores, Pedro I e Pedro II, não gostavam nem um pouco. Pedro II vivia gozando da cara da filha por causa desse negócio da religião, e ele era um darwinista convicto. Então, por causa disto, durante o Império a igreja foi muito perseguida e muito sufocada. Na época praticamente não havia religião protestante no Brasil, era só a católica. Então, quando começou o Império, havia 3.000 monges no Brasil, quando terminou tinha 8. O governo proibiu fundar novas escolas religiosas, proibia o acesso dos superiores das ordens religiosas para fiscalizar as ordens locais, donde resultou que todo padre tinha 2 ou 3 amantes e às vezes 18 filhos. E a igreja estava para acabar no Brasil, quando chegou um núncio apostólico, Dom Vital, e tentou botar ordem no coreto. O que o governo fez com ele? Botou na cadeia. E este foi uma das causas da Revolução Republicana. A igreja se aliou com uma parte da maçonaria que estava descontente com esse estado de coisas, e foi só a partir da República que a igreja pôde respirar no Brasil. Mais tarde, quando chegam as igrejas evangélicas, elas vêm com a teologia da prosperidade e com a espécie da religião medicinal, que você vai lá para curar sua hemorroida. Né? Então, se você pegar, vamos dizer, a média da pregação evangélica no Brasil, ela é de uma grosseria, de uma vulgaridade assim, espantosa. E o pessoal não percebe que tudo isso é blasfêmia. Ora, pergunto eu, se você não consegue nem mesmo respeitar o espírito humano, como é que você vai respeitar o espírito divino? Se você não sobe à altura do humano, se você não assume a sua condição humana na sua plenitude, é certo? Tudo que você possa ouvir dizer a respeito de Deus são só palavras vazias, não vai significar absolutamente nada, a não ser no aspecto mais sensível, que é o aspecto das proibições e da moralidade mais visível, nunca de uma moralidade interior. Né? Então, hoje em dia as pessoas veem que para as pessoas se revoltarem com esse estado de coisas, foi só quando atingiu o bolso. O fato de que num país que tem 70.000 assassinatos por ano, as pessoas se rebelem contra o desvio de dinheiro público, isso já é um crime maior do que o desvio de dinheiro público. Porque significa que o dinheiro público tem muito mais valor do que a vida humana. Então, ao governo corrupto, não, esse é um povo corrupto. O povo está corrompido até o fundo da alma. Todo o seu sistema de valores está tudo errado. E eu fiz esse teste com relação à questão
eleições, que na hora da eleição eu disse, olha, se você tem uma apuração secreta, a eleição não vale. Eu disse isso desde o primeiro dia. Passaram-se 4 anos para que as pessoas começassem a dizer isso no Senado, nos tribunais. Ontem deu uma entrevista do jurista, o Modesto Carvalho, dizendo exatamente a mesma coisa. Mas como é que um jurista leva 4 anos para perceber uma coisa dessa? Então você tem uma crise da inteligência, uma crise da moralidade, uma crise da consciência, uma depressão de tudo isso. Quando eu falo em criar uma nova elite intelectual, isso obviamente não tem nada a ver com criar uma militância conservadora ou criar uma militância cristã, isso é tudo uma besteira. Então, nós temos que primeiro elevar o nível geral da coisa, entendeu? A hora das decisões políticas chegará daqui 30 ou 40 anos. E por enquanto toda e qualquer proposta política é vazia, porque você não tem, se o sujeito não tem o imaginário que lhe permita apreender o verdadeiro estado da sociedade, ele está lidando só com uma sociedade de papel, sempre. E este fenômeno, que eu até acho que já observei durante esse curso, de que até os anos 50 e 60, você tinha literatura, no cinema, teatro, que refletiam algo da sociedade brasileira, e hoje você não tem mais. Quer dizer, a partir dos anos 70, 80, a produção escrita foi refletindo apenas a experiência interna de um certo grupo, que era o grupo dominante, o grupo que dominava a mídia, os meios de comunicação, etc., etc., e que julga que os seus problemas são os problemas da nação. Quantas pessoas compõem esse círculo? No máximo 10 mil. Então essas 10 mil sentem que aquilo que aconteceu a elas aconteceu ao Brasil. Então, mais tarde, entre os outros grupos, os grupos racialistas e gaysistas e feministas, etc., que também acham que os seus problemas são problemas do universo, quando na verdade são interesses grupais muito pequenos que estão sendo afetados. Não é isso? Então, por exemplo, o problema, até é um problema, uma tragédia do transexual que quer ser tratado no feminino, não é isso? E que você é obrigado a negar os seus próprios olhos para dizer a ele o que ele quer que você diga. Quer dizer, eu estou vendo um homem, mas ele quer que eu o chame de mulher também. Então, eu furo os meus olhos para não desagradar a norma de polidez vigente. Esse é o ponto a que nós chegamos. Né? E pior, quando esses grupos dizem essas coisas, as pessoas que não concordam, a máxima de reação que eles têm é a reação moralista. Quer dizer, o sujeito que tem realmente um preconceito contra essa gente, e ele expressa o seu preconceito, a sua emoção de desagrado, mas realmente não está entendendo o que acontece. Né? Então, essa coisa, por exemplo, da mudança dos pronomes de tratamento, você tem que dizer ela quando você está vendo ele, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com sexo, mas nada. Isso é geração de dissonância cognitiva. Isso é engenharia social. Então, o problema da imoralidade sexual não entra nisso aí. Porque se você acha que o objetivo de tudo isto é fazer uma sociedade libertária, a sociedade da gandaia geral, onde todo mundo pode comer todo mundo, você está muito enganado. É só você observar o rumo que as coisas tomaram nos Estados Unidos, que nos precedeu nesse processo, e se você vê que, ao contrário, a sociedade se torna cada vez mais controladora e repressiva, ao ponto de que as novas gerações, o que eles chamam de millennials, têm muito menos interesse em sexo do que seus pais e muito menos do que seus avós. É isso que acontece. Né? Então, a liberação sexual termina em ser a total repressão sexual. Quer dizer, a vida sexual vai ser totalmente administrada pelo Estado, não há mais intimidade, não há mais contato íntimo. Primeiro, contato íntimo. O que é o contato íntimo entre homem e mulher se você usa uma camisinha? Não há contato entre as mucosas. É tudo que é uma película de látex. Você finge que está lá, mas não está lá. E isto são gerações já que dão. A única experiência sexual que eles têm é esta. Ou seja, é uma masturbação usando o corpo do outro, como se fosse uma boneca inflável. O que acontece? Olha, eu comecei a ter vida sexual muito antes da camisinha e eu sei o que é isto. E sei a diferença que isso faz. Agora, pessoas que nunca tiveram essa experiência, do contato carnal real, a imaginação sexual delas é muito diferente.
E é por isso que chegam a aceitar a hipótese, vamos dizer, de bonecas infláveis ou de bordéis inteiros de bonecas robôs. Eles não conseguem distinguir mais entre o contato carnal e a masturbação. Não conseguem, eles não sentem isso. Então, o que você está observando é uma dessexualização da sociedade. E quando as pessoas dizem, não, então estão abandonando o cristianismo, etc., etc., também porque não conhecem a história. Porque hoje em dia muito mais gente vai à igreja do que no século XII ou XIII, no auge da cristandade, ia 2% à igreja. Hoje são pelo menos 15 ou 20. É muita coisa. Aqui nos Estados Unidos muita gente vai. Parece que 40% dos cristãos americanos católicos protestantes vão à igreja. É muita coisa. Então isso está melhorando. Mas tem outras coisas que estão piorando, entre as quais a famosa vida sexual da humanidade. Você já ouviu alguém dizer isso por aí? Não, as pessoas não percebem. Então, as novas gerações, primeiro, foram todas educadas do socioconstrutivismo que as impede de compreender o sentido dos textos. Segundo, recebem toda essa carga, vamos dizer, de falsos debates, porque é falso de um lado e é falso do outro. Por exemplo, o pessoal ouve slogans e se entusiasma pelos slogans. Então, nós temos que defender a família, estão destruindo a família. Fala, não, estão destruindo algumas famílias. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Você acha que os Rockefeller estão destruindo a própria família? Você acha que os Rockefeller vai falar, vamos tentar aqui um novo modelo de família? Chama o vizinho, o cara da frente, todo mundo agora é família, você faz uma suruba geral e vira família. Você acha que alguém tem alguma família multimilionária que faz isso, meu Deus do céu? Nenhuma faz. Então significa que ter uma família está se tornando um privilégio da classe alta. Então isso reproduz uma situação idêntica da escravidão romana, onde só a pessoa, a partir de um certo nível social, casava. Os outros procriavam a esmo. Os escravos uma vez por ano eram reunidos num lugar e tinham uma suruba geral de 3.000 pessoas e daí ninguém sabia quem era filho de quem. Nós estamos voltando a essa situação. E então tem um bando de idiota de um lado que acredita que isso é liberdade sexual e tem outro bando de idiota do outro lado que diz que isso é destruição da família. Então, isto, na verdade, é a maior valorização da família que já existiu. Exatamente como em Roma, a família não é para qualquer um, é só para quem pode. Então, a família é como a propriedade e é como o direito à legítima defesa. Em Roma havia, teoricamente, o direito à legítima defesa, mas só quem tinha a condição de ter armas e pessoal armado para trabalhar para ele tinha a legítima defesa. Os outros estavam à mercê de quem os atacasse. Então, querem criar a mesma situação de novo. Então, eu não vejo um único debate público no Brasil na qual você não veja esse baixíssimo nível de consciência de parte a parte. Ou seja, praticamente ninguém está dizendo nada que vale a pena, a não ser, às vezes, um detalhe. Por exemplo, quando o cara protesta contra a apuração secreta, bom, ele está certo, mas não impede que isso seja 1% de sabedoria com 99% de besteira. Este mesmo cidadão que disse isso, já disse muita besteira em outra época, sem perceber. Mas há coisas que você acaba sendo forçado a perceber de algum modo. Forçado principalmente por um tal do Olavo de Carvalho, que continua falando e falando, até que um dia a coisa entra na cabeça. Então, isto tudo é o quê? Isto é falta de cultura. Agora, pergunto eu, pode haver o culto sem a cultura? É o culto do quê? Quer dizer, você não tem o legado civilizacional que está passando através dos ritos e que adquire, na verdade, significações mais profundas à medida que o tempo passa. Você não tem essa longa acumulação, de significados e valores. Então, o único jeito para você sair disso é você adquirir uma cultura real, e adquirir a cultura é através do cânon, meu Deus do céu. O cânon se baseia no seguinte: a humanidade pode errar, mas dificilmente todos erram o tempo todo. Então, aquilo que foi aprovado ao longo dos séculos e continua sendo matéria de interesse, é isso que é o cânon. Nunca houve ninguém que dissesse que
a Divina Comédia é ruim. Né? E o sujeito que disse que as peças de Shakespeare eram ruins, que foi Voltaire, até hoje as pessoas riem dele por ter dito isso. Foi praticamente o único sujeito que não gostou do teatro de Shakespeare no mundo. Né? Então, esse evidentemente está fora do cânon. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.